Você lembra da promessa do Brasil da picanha e da cervejinha? Pois é, não foi isso que foi entregue pra nós. O único Brasil que o governo Lula conseguiu entregar para o povo brasileiro é o Brasil da corrupção, que está de volta. Palmas. E dessa vez a corrupção voltou com muita força, deu até uma certa nostalgia daqueles tempos lá que o Jornal Nacional falava e tudo mais. Com direito até o William Bonner falando ao vivo no Jornal Nacional sobre corrupção bilionária no governo Lula. Quem diria, hein? Uma fraude que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. Policiais federais e auditores da CGU foram às ruas para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em 13 estados e no Distrito Federal, incluindo a sede do INSS. E como você viu na fala do William Bonner, ele falou em 2019, né, tentando colocar o Bolsonaro nessa bagunça aí, nessa corrupção do INSS. Mas isso é uma mentira, já que essa corrupção toda no INSS começou lá no ano de 2016, onde a esquerda ainda estava no poder. E o mais engraçado é que esse rombo, toda essa fraude bilionária no INSS, ela deu uma parada, ou praticamente acabou no início do governo Bolsonaro, e só voltou com muita força em 2023, exatamente o ano que começou o governo do Lula mais uma vez. Mas dessa vez não tem como colocar no Bolsonaro, já que essa fraude toda do INSS é de família, literalmente. Uma das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cujo diretor vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Irmão do presidente Lula. Ao todo foram desviados ali cerca de 6,3 bilhões de reais. E pode ter certeza que tem muito aposentado e pensionista que fizeram L do amor, já que a mídia sempre tentou colocar nas costas do Lula aquela imagem, né, que ele defende os benefícios do pobre, o que é uma grande mentira. A coisa tá tão feia, mas tão feia, a nível que o governo Lula pode cair, é que até a Daniela Lima, ela não aceitou muito bem esse escândalo bilionário aí. Roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Por quê? Porque o esquema de desconto irregular, indevido, de fraude nos pagamentos de aposentados e pensionistas não é novidade pra ninguém. E o que acontece quando uma notícia dessas, ela atinge todos os jornais? Notícias contra o governo Lula. É claro, de praxe, é só chamar o Bolsonaro. E dessa vez chamaram o Bolsonaro do jeito mais canalha possível de fazer. Bolsonaro que recebeu uma visita indesejada na UTI, onde ele se recupera em mais uma das cirurgias que ele fez por conta de uma facada de um extremista de extrema esquerda. Ele que recebeu uma intimação de oficiais da justiça do Xandão na UTI. A defesa prévia no prazo de 5 dias, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar, eu sei que a senhora precisa da justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia, 5 dias. É isso mesmo? Eu sou advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, eu sou... E quanto mais tentam bater em Bolsonaro, derrubar ele, mais ele cresce, já que essa imagem aqui é do Bolsonaro em uma cama de UTI com uma sonda no nariz viralizou o mundo inteiro, e jornais do mundo inteiro de todas as línguas estão mostrando essa patifaria aqui, já que inclusive está na lei que não pode entregar uma intimação para uma pessoa aí, um cidadão brasileiro que esteja em uma UTI no hospital. A parte mais irônica é que conseguiram achar o endereço onde fica o hospital do Bolsonaro, coisa que não acontece muito com a esquerda. Guilherme Boulos, esquerdista, ficou 6 anos sem ser encontrado pela justiça e não recebeu a sua intimação, como o Bolsonaro recebeu, e o processo contra o Boulos prescreveu e não seguiu, foi arquivado. Outra que é muito fácil de ser encontrada é a Janja, né? Bom, pelo menos nos dias que ela não viaja. A Justiça e a Receita Federal procuraram a Janja, noiva de Lula, para acertar
prestar contas, entregar uma intimação para ela. Ela que deve para a Caixa Econômica Federal um valor em torno de 200 mil reais e não pagou. Pois é, mas os tais oficiais da justiça não conseguiram encontrar o endereço dela e não conseguiram entregar a intimação, assim como foi feito no Bolsonaro na UTI. Deixa eu ver se eu entendi. Todos os jornais estão mostrando a fraude bilionária no INSS, dinheiro que foi roubado dos pobres aposentados humildes. Mas já pensou se fosse na época do Bolsonaro uma notícia dessa? Meu amigo, seria o fim do mundo. O Bolsonaro seria preso amanhã mesmo. Mas como não é a época do Bolsonaro, veja só como que está os iluministros iluminados. Como é dito muito por eles mesmos, voltou a ter harmonia entre os poderes, né? Barroso que estava muito com essa harmonia aí. E isso mostra muito claramente a diferença de tratamento de um governo para o outro. E sabe o fim do poço? Parece que finalmente estamos chegando. Essa aqui é uma cartilha que foi lançada pelo próprio governo do Lula. Cartilha essa que mostra o que o adolescente deve fazer se ele for abordado pela polícia e estiver portando droga. A cartilha também mostra passo a passo do que você deve fazer se você estiver com droga e evitar a polícia para não ser abordado. Número 6. Evitar ficar em lugares muito visados pela polícia. Número 7. Não ande com grandes quantidades de droga. Se for comprar, vá direto para casa depois. Número 8. Quando sair, leve apenas a quantidade que vai usar naquele dia. E tem até detalhes ali do que você deve fazer. Como o número 9. Nunca ande com droga dividida em embalagens ou porções. Isso pode te enquadrar como traficante. Basicamente é um passo a passo do que você deve fazer para não ser preso. É muita emoção, né? Tem que chorar de emoção com esse Brasil. O Brasil que não tem picanha nem cerveja, mas tem, por exemplo, uma fraude bilionária no INSS, tirando o dinheiro do pobre contribuinte. Mas se você acha que a Janja está chorando nessa imagem aqui por conta da fraude bilionária no INSS, onde aposentados e pensionistas perderam o seu dinheiro, você está enganado. Esse choro, essa emoção toda dela aqui é falando sobre o Papa. Esse é o governo do pobre, que chora mais por causa do Papa do que o pobre sofrendo.